A história de vida de hoje, você ouve uma história muito interessante e dramática chamada O Motorista. O carro de luxo rolou lentamente na estrada pavimentada reta. Em ambos os lados, há fileiras de árvores sombreadas. Caio sentou-se ao volante, com o coração palpitando, mas também nervoso. Hoje foi seu primeiro dia em um mundo completamente desconhecido. Um mundo de pessoas ricas e poderosas. Eles dizem, perto da manhã está claro, perto do fogo está quente. Caio sabe que o trabalho de motorista particular de Augusto, um dos empresários mais famosos de Moscou, não é simplesmente dirigir. Ao volante podem estar segredos, desafios e até armadilhas que um garoto do interior como ele nunca imaginou. O portão de ferro se abriu lentamente. A vila apareceu na frente dele como um castelo branco no coração da cidade. Paredes brilhantes, telhados vermelhos brilhantes e um grande jardim cheio de perfume de flores. Tudo exala um luxo que Caio só viu na televisão. Seu coração batia rápido e o suor escorria de suas palmas, mas, naquele momento, uma sombra nos degraus fez Caio esquecer todas as suas preocupações. Ela ficou ali, elegante e orgulhosa como uma estátua esculpida no fogo e no vento. A saia fina abraça o corpo sexy, cada curva suave se destaca no sol da manhã. Seu cabelo preto brilhante caía ligeiramente até os ombros, e seus lábios se curvavam levemente, em um sorriso como se não fosse nada. Seus olhos olharam diretamente para Caio, não exatamente curiosos, não exatamente frios, mas aparentemente sondando, não brincando. O mordomo saiu, abaixou a cabeça e cumprimentou. Você é Caio, o novo motorista do chefe. Caio balançou a cabeça apressadamente, sua voz trêmula levemente. Sim, eu sou Caio. O mordomo apontou para as mulheres de pé nos degraus. Esta é Madame Marina. De agora em diante você a levará muitas vezes aqui e ali, conforme solicitado. Essa frase fez o coração de Caio bater mais forte. Marina, a esposa de Augusto, é a mulher que olha para você. O olhar dela parou em seu rosto por mais tempo do que o necessário, como uma lâmina fina cortando a carne. Marina ergueu a voz, um tom suave que fazia as pessoas queimarem. Olá, Caio. Ouvi meu marido dizer que é muito jovem, mas dirige com cuidado e confiabilidade. Espero que você não me decepcione. A voz era leve como a brisa, mas havia algo escondido por trás dela, uma atração irresistível. Caio abaixou a cabeça ligeiramente, tentando manter a calma. Sim, senhora, farei o meu melhor. Marina sorriu. Esse sorriso não é como um sorriso social. Faz com que a atmosfera circundante pareça engrossar. Aqueles lábios curvos escondiam algo impertinente, um convite inaudível. Caio ficou em silêncio por um momento e depois se afastou apressadamente, fingindo prestar atenção no carro, mas a figura de Marina estava profundamente impressa em sua mente. Naquela tarde, Caio recebeu sua primeira missão: levar Marina para uma reunião com amigos. O Sr. Augusto está ausente a negócios e todas as responsabilidades da casa são quase atribuídas à esposa. Marina apareceu em um vestido vermelho escuro, com uma fenda alta e cada passo parecia queimar o olho. Ela se sentou no banco de trás, a doce fragrância se espalhando por todo o espaço do carro. Caio respirou fundo, tentando manter a mão firme no volante. Há quanto tempo você é motorista? Marina perguntou, sua voz como o vento acariciando sua nuca. Sim, já se passaram quase 2 anos, mas está transportando principalmente turistas. Esta é a primeira vez que trabalho para uma família grande. É mesmo? Marina sorriu levemente. Você parece imaturo, mas seus olhos são diferentes. Você não parece um cara comum. Caio estava confuso. Isso soou como um teste. Ele olhou no espelho retrovisor e pegou os olhos de Marina olhando diretamente para ele. Aqueles olhos eram brilhantes, profundos e gentis, e como se quisessem engolir a outra parte. Seu coração estava batendo descontroladamente. Ele tentou focar sua atenção na estrada à frente, mas o cheiro de Marina, sua voz e seus olhos
eram como ondas correndo em sua mente. O carro saiu correndo em um silêncio tenso. A cada segundo que passava, Caio sentia a distância entre ele e Marina, ficando cada vez mais curta, não em termos de espaço, mas sobre a estranha sensação que aos poucos invadia seu coração. Quando ela chegou ao restaurante, Marina se virou para ela e disse: "Espere por mim no carro, pode demorar um pouco." A porta se fechou, Marina caminhou suavemente, sua saia vermelha esvoaçando ao vento, revelando suas pernas brancas. Caio sentou-se no carro, seus olhos observando cada passo do caminho, e seu coração estava agitado. 1 hora se passou, depois 2 horas. Caio tentou se concentrar em seu telefone, mas sua mente continuava vagando pela imagem de Marina. Ele se perguntou: uma mulher assim, ser a esposa daquele chefe rico, seria feliz? Quando Marina voltou, já estava escuro. Ela entrou no carro, seus olhos brilhando com uma leve embriaguez e suas bochechas coradas. Sentando-se, ela se recostou na cadeira e suspirou levemente. "Estou muito cansada hoje, por favor, me leve de volta." O carro rolou durante a noite. A cidade estava iluminada, mas nenhuma das luzes era tão brilhante quanto os olhos de Marina, enquanto ela inclinava-se a cabeça para olhar para Caio pelo espelho retrovisor. "Caio", sua voz soou lentamente, profundamente. "Você tem um amante?" A pergunta inesperada o assustou por um momento. "Sim, ainda não, senhora." Marina riu, e uma risada clara ecoou no meio da cabana silenciosa. "Você está tão sério? Apenas me chame de Marina. Não seja isso e aquilo. Parece falso." Caio ficou envergonhado. Sim, a irmã Marina está melhor." Ela assentiu levemente, seus lábios franzidos em um meio sorriso. "Você parece muito mais informal chamando isso." O ar no carro mudou de repente. As palavras de Marina foram como um golpe de tesoura que cortou a distância inicial. A palavra irmã soou entre os dois, ambos próximos e ambíguos, abrindo uma nova porta. Chegando na vila, Marina saiu do carro, mas antes de entrar na casa, ela se virou, com os olhos brilhando sob a luz amarela. "Caio, a partir de amanhã, você pode me levar ao parque próximo todas as manhãs para me exercitar. Eu não gosto de ir sozinho." Caio assentiu. Sim. Marina sorriu, um sorriso misterioso que fez seu coração bater mais forte novamente. A porta da vila estava fechada, mas os ecos daquele olhar permaneceram na mente de Caio a noite toda. Deitado na pequena cama do quarto dos professores, Caio se virou e não conseguiu dormir. Ele se lembrava de cada olhar, cada sorriso, cada palavra de Marina. Uma emoção estranha estava se agitando em seu coração, tanto inebriante quanto perigosa. Ele disse a si mesmo que era apenas um motorista. Ela era a esposa do chefe e ele não tinha permissão para pensar mais. Mas então, na escuridão, a imagem de uma mulher com olhos meio convidativos, meio como um desafio, continuou aparecendo. Caio entendeu que, a partir do momento em que encontrou os olhos de Marina, seu destino havia tomado uma direção diferente, fascinante, mas também cheia de armadilhas. Sua história com Marina estava apenas começando. Na primeira manhã na vila, Caio acordou bem cedo, ainda estava nebuloso. Gotículas de orvalho brilhantes permanecem na folhagem do jardim. Ele usava um uniforme de motorista elegante e limpou o carro com cuidado. Suas mãos trabalharam, mas em sua mente ela não conseguia parar de pensar no conselho de Marina na noite passada. "Você me leva para a academia, amanhã de manhã. Eu não gosto de ir sozinha." Era apenas uma frase simples, mas o tom quando Marina falou fez o coração de Caio palpitar a noite toda. Algo não é normal, não é apenas a ordem do mestre para o trabalhador. O som do salto de seus sapatos soando atrás dele assustou Caio. Ele ergueu a cabeça e na frente dele havia uma imagem que fez seu coração parar de bater. Marina aparece em um misterioso agasalho preto apertado. A camisa curta revela uma cintura fina. Calças justas acentuam suas pernas longas. Seu cabelo estava amarrado para cima
revelando um pescoço branco e um rosto fresco. A pessoa inteira exala um charme de vitalidade de tirar o fôlego. Você é tão trabalhador? Você já limpou o carro de manhã? Marina sorriu, seus olhos travessos. Sim, quero que o carro esteja limpo para poder levá-lo confortavelmente, respondeu Caio, com a voz trêmula levemente. Marina ergueu as sobrancelhas e pressionou suavemente a palavra irmã. Sim, bom, parece muito mais fofo chamá-la. O meio sorriso de Marina fez Caio involuntariamente virar o rosto, com medo de revelar constrangimento. A estrada para o parque é bastante curta, apenas 15 minutos. Assim que o carro parou, Marina imediatamente desceu, respirou ar fresco e depois se virou para olhar para Caio. Você não vem? Sim, eu pensei que estava apenas trazendo você. Marina balançou a cabeça, os olhos brilhando. Sinto-me muito triste sozinha. Você vem comigo, como se estivesse me protegendo. Sem esperar pelo consentimento de Caio, ela deu um passo à frente. Ele teve que seguir, tentando manter distância. O parque estava deserto pela manhã, com apenas alguns corredores. Marina caminhava vagarosamente na estrada pavimentada, seu andar tão suave quanto uma dança. A luz do sol penetrou nas árvores, brilhando em sua pele lisa. Caio deu um passo para trás, tentando manter os olhos fixos, mas ainda dando uma olhada de vez em quando. Cada passo, cada movimento de Marina parece ter um charme hipnótico. Caio, Marina parou de repente, virando-se. Você acha que é apropriado eu usar isso? Ela se virou, seu cabelo esvoaçando, e o pano abraçou seu corpo cheio de vitalidade. Caio estava confuso. Confuso. Sim, muito adequado, muito bonito. Marina riu amargamente, sua risada pura fazendo seu coração palpitar. Sério? Ou você está apenas me dizendo que é divertido? Estou dizendo a verdade. Sim, eu quero. Marina acenou com a cabeça e continuou andando. Você também é fofo, sabe como agradar as mulheres. O coração de Caio estava batendo descontroladamente. Ele percebeu que Marina não era apenas uma mulher bonita, mas também muito proativa, sabendo como levar os outros ao seu ritmo. Após o treino, Marina sentou-se descansando em uma cadeira de pedra, a luz do sol cobrindo sua pele rosa e branca, tornando-a ainda mais brilhante. Caio ficou a poucos passos de distância, com as mãos nos bolsos da calça, tentando manter distância educadamente. Marina ergueu os olhos, estreitando os olhos. Por que você está tão longe? Sente-se. Caio hesitou e depois se sentou, mas manteve distância. Marina olhou para ele, os cantos dos lábios curvados. Você é realmente covarde ou tem medo de que eu te coma? A frase meio brincalhona e meio verdadeira fez Caio corar. Ele ficou envergonhado. Não, só tenho medo de não estar certo. Marina inclinou a cabeça, os olhos brilhando. Sim, eu gosto de pessoas que sabem guardar tinta, mas às vezes é chato ser muito formal. Ela enfatizou a última frase e se levantou, caminhando vagarosamente em direção ao carro. As palavras de Marina foram como uma agulha perfurando a frágil defesa no coração de Caio. Nos dias seguintes, Marina costumava levar Caio a muitos lugares, supermercados, spas, cafés de luxo, e toda vez ela cria situações que confundem Caio. Uma vez, quando ela entrou no carro, Marina fingiu gritar e puxou o lenço do banco de trás sobre os ombros, revelando indiferentemente sua pele branca, bem na frente de seus olhos. Uma vez que ela se inclinou para a frente para ajustar os cadarços, o leve cheiro de seu corpo fez Caio sufocar. Uma vez, Marina o chamou para dentro de casa para trazer ajuda. Então, de repente perguntou: Você acha uma mulher na casa dos 30 anos ainda atraente? Caio se assustou e estalou a língua. Sim, muito, muito atraente. Marina riu, seus olhos brilhando. Você é tão honesta, eu gosto de honestidade. A cada dia que passava, Caio parecia ser pego no vórtice criado por Marina. Ele sabia que estava gradualmente excedendo os limites de segurança,
mas não conseguia tirar os olhos dela. Uma noite, depois de trazer Marina da festa para casa, choveu de repente. Marina saiu do carro com a saia coberta de chuva, abraçando seu corpo. Ela olhou para o céu e depois se virou para rir. Está tudo molhado. Caio, você tem um guarda-chuva? Sim, deixe-me levá-lo no porta-malas. Caio pegou apressadamente um guarda-chuva e cobriu Marina. Os dois caminharam rapidamente em direção à porta. A chuva forte caiu forte. O vento soprou forte, fazendo com que o guarda-chuva transbordasse. Em um instante, Marina de repente se aninhava perto de Caio, sua mão tocando suavemente seu braço. Todo o corpo de Caio estava dormente. O calor da mão de Marina passou, misturado com o cheiro sedutor que fazia seu coração bater. Marina não disse nada, apenas sorriu, seus olhos molhados brilhando na chuva. Quando chegou à porta, Marina parou, virou-se para encarar Caio a apenas alguns braços de distância. Ela inclinou a cabeça ligeiramente, e sua voz era tão pequena quanto um sussurro. Você é muito bom, Caio. Sinto-me seguro por ter você ao meu lado. Então ela entrou na casa, deixando Caio atordoado na chuva, seu coração ainda batendo forte. Naquela noite, Caio deitou-se na cama, incapaz de tirar uma soneca. Cada olhar, cada toque, cada sorriso de Marina continuava girando em sua mente. Ele sabia muito bem que esta era uma área perigosa, uma afeição tabu para a esposa do chefe, mas quanto mais ele tentava evitá-la, mais fundo ele era sugado. Marina é como um fogo quente e escaldante. Ele era uma criança queimada, sabendo do perigo, mas ainda correndo para a frente. No escuro, Caio sussurrou baixinho para si mesmo. Eu tenho que manter distância. Mas ele ainda seria capaz de fazer isso? Em um certo canto da mansão, Marina estava sentada perto da janela, uma taça de vinho tinto na mão, os lábios ligeiramente curvados, os olhos distantes, mas os cantos da boca ainda tinham um sorriso misterioso. Ela sabia que cada passo, cada palavra, cada toque não era acidental. Ela estava conduzindo Caio, desafiando-o como um gato e um rato, mas nos olhos de Marina escondidos ainda mais fundo, havia algo complicado, como se ela mesma estivesse esperando por algo que não ousasse nomear. E este jogo está apenas começando. Naquela manhã, o sol dourado se estendia pelo jardim da vila. Caio tinha acabado de tirar o carro da garagem quando Marina apareceu, não mais com um agasalho discreto. Desta vez, ela usava um vestido branco justo. O tecido delicado parecia se misturar com a luz, brilhando toda vez que ela se movia. Eu tenho um compromisso no spa hoje e depois vou para uma exposição, disse Marina suavemente, mas com firmeza. Você providencia para me levar embora. Caio assentiu, abrindo a porta do carro. Marina sentou-se no banco de trás, o cheiro de perfume se espalhando levemente pelo espaço estreito. Ele se sentou no banco do motorista, respirou fundo, disse a si mesmo para se concentrar-se, mas seu coração não obedeceu, batendo descontroladamente toda vez que a imagem de Marina piscava no espelho retrovisor. No caminho, Marina de repente se inclinou para a frente. Ela estendeu a mão e colocou a mão levemente no ombro da cadeira e sussurrou. Caio, você costuma ir à exposição? Sim, eu raramente. Ele ficou atordoado. É uma pena. Marina sorriu suavemente, sua respiração sussurrando em seu ouvido. A arte às vezes é mais inebriante do que os espíritos. Suas palavras eram como uma chama nas costas de Caio. Ele apertou o volante tentando manter o carro em linha reta, mas seu coração estava confuso. Depois de terminar o spa, Marina parou em um luxuoso café. Ela escolheu sentar-se na varanda, onde o vento soprava suavemente e a luz do sol penetrava através das árvores sombreadas, variegadas sobre a mesa. Sente-se, sinalizou Marina. Você continua de pé e parecendo estranho. Caio hesitou e então sentou-se em frente a ele. O garçom trouxe 2 copos de água. Marina tomou um gole, os lábios vermelhos levemente molhados, e seu olhar varreu Caio. O que você está olhando?
Sim, não, eu... Sejamos honestos. Marina apoiou o queixo para cima, meio sorriso. Não pense que eu não sei. Caio abaixou o rosto com o coração batendo forte. Marina riu, sua risada clara, mas como uma agulha perfurando suas frágeis defesas. Ok, é como se eu não tivesse perguntado. Mas lembre-se, aos meus olhos, você é muito tímido, é muito infeliz. Essas palavras eram como um aviso e como um incêndio. Caio ficou sentado ali, sentindo-se um peixe que estava sendo espremido pela linha de pesca, incapaz de escapar. Naquela tarde, choveu de repente. Quando o carro se aproximou da vila, Marina se inclinou para a frente, sua voz baixa, mas cheia de atração. Você está vestindo uma capa de chuva? Sim, não. Caio ficou envergonhado. Marina sorriu. Então se apresse, eu não quero me molhar. Mas assim que o carro parou, a chuva foi forte. Marina gritou baixinho. Droga, minha saia está toda molhada. Sem esperar pela reação de Caio, ela abriu a porta e correu para a varanda. As gotas de chuva brilhando em seu cabelo e pele deixaram Marina ainda mais brilhante. Caio correu apressadamente atrás dele, com o uniforme encharcado. Enquanto eles estavam na varanda, com a respiração mais pesada, Marina se virou para olhar para ele, seus olhos brilhando como se algo estivesse além das palavras. Naquele momento, o tempo pareceu parar. O som da chuva caindo pesadamente lá fora, mas neste espaço, estreito, apenas o batimento cardíaco dos dois permaneceu. Marina de repente sorriu suavemente e virou as costas e entrou, deixando Caio de pé inocentemente, seu coração ainda batendo. Naquela noite, Marina chamou Caio para dentro de casa e pediu que ele ajudasse a mover alguns dos barris de vinho do armazém. Enquanto ele se curvava sobre o barril, Marina ficou atrás dele e disse baixinho: Você é muito trabalhador. Caio olhou para cima, pegando o olhar de Marina a poucos centímetros dele. Ela estava tão perto que o cheiro de carne era fraco, seus longos cabelos caídos, seus lábios enrolados como um segredo, esperando para ser revelado. Você sabe? Marina disse suavemente, sua voz pairando. As mulheres tendem a preferir homens que são quietos, mas confiáveis. Caio não soube responder. Ele apenas ficou lá, sua mão ainda segurando o barril, mas sua mente estava presa no olhar de Marina. Depois de um tempo, Marina inclinou a cabeça ligeiramente, sorrindo levemente. Vamos, trabalhe. Não seja tão estúpido. Cuidado para que eu entenda mal. Dizendo isso, ela se virou. Seu andar era gracioso, deixando Caio como quem acabara de sair de um sonho. Nos dias que se seguiram, Marina tornou-se cada vez mais ousada. Ela muitas vezes encontra uma desculpa para se aproximar, para criar colisões doces, mas confundir Caio. Certa vez, quando seu carro estava parado no trânsito, Marina reclamou de cansaço e descansou a cabeça no ombro de Caio, fechando os olhos como se estivesse dormindo. Seu hálito quente em sua carne o deixou quase paralisado. Outra vez, Marina experimentou um vestido novo, chamando Caio para a sala para pedir conselhos. Ela se virou na frente do espelho, sua saia fendida para revelar suas longas pernas, e então inclinou a cabeça e perguntou: Como você me vê? Caio engasgou com as palavras, apenas assentiu. Marina riu, aproximou-se e tocou levemente seu peito. Você realmente não sabe como elogiar as mulheres, mas seus olhos falam por si. A cada momento, Marina tomava a iniciativa de tomar o poder, e Caio só sabia ser arrastado. Uma tarde, quando o Sr. Augusto ligou para dizer que se atrasaria, Marina estava sentada na sala de estar, com uma taça de vinho na mão, olhando para o jardim. Caio ficou por perto, esperando por ordens. Venha aqui, Marina chamou baixinho. Caio se aproximou, parando a um passo de distância. Marina ergueu os olhos, brilhando. Sente-se, tome uma bebida comigo. Sim, eu não sei beber. Então estude. Marina sorriu, enchendo o copo. Caio pegou o copo, tomou um pequeno gole e o gesso se espalhou até a ponta da língua, fazendo-o estremecer. Marina riu, sua risada tão nítida quanto fogos de artifício. Isso é estúpido.
Ela estendeu a mão e gentilmente limpou a gota de vinho que ainda estava no canto de seus lábios. Aquela ação repentina fez Caio congelar, e todo o seu corpo tremeu levemente. Marina retirou a mão, os olhos cheios de implicação. Não se preocupe, eu não vou comer você, pelo menos não ainda. Dizendo isso, ela se levantou, subiu as escadas vagarosamente. Seu andar era gracioso, deixando Caio sentado ali, com o coração ardendo. Naquela noite, Caio se virou. Ele entendeu. O fogo perto da palha queimaria por muito tempo. Marina não é apenas uma mulher bonita. Ela também é uma líder, sabendo como fazer os homens perderem o controle. Ele estava à beira do abismo, com sede e medo. No silêncio da noite, Caio suspirou, sussurrando. Sou forte o suficiente para resistir ou é tarde demais? Do outro lado da escada, no quarto grande, Marina estava deitada na cama, os dedos deslizando suavemente sobre a lateral da taça de vinho que ainda estava radiante. Seus lábios se curvaram, seus olhos sonhadores. Ela sabia que o fogo que acendera estava queimando lentamente e que ela mesma provavelmente estava esperando para ser queimada com ele. Esta noite, a vila está estranhamente silenciosa. O Sr. Augusto estava em viagem de negócios e tinha certeza de que voltaria em 3 dias. Aquela ausência foi como remover uma fechadura invisível, deixando um vasto vazio onde apenas Marina e Caio permaneceram. Caio ficou parado na garagem, verificando o carro de forma habitual. Ele queria encontrar algo com que se manter ocupado, para que sua mente parasse de pensar nos olhos de Marina, nos sorrisos que pairavam sobre ele nos últimos dias. Mas quanto mais ele tentava evitá-lo, mais sua mente voltava àquela imagem, tão óbvia que parecia que Marina estava bem atrás dele, e então uma voz familiar soou. Você ainda não dormiu? Caio se virou assustado. Marina estava na porta, vestindo uma camisola fina de seda marfim, o cabelo caindo pelos ombros e a luz dourada brilhando em sua pele iluminada pela lua. Ela não estava usando sapatos. Seus pés descalços tocavam o chão levemente, e cada passo era tão leve quanto respirar. Sim, acabei de verificar um pouco o carro, disse Caio sem jeito. Marina acenou com a cabeça levemente e sorriu. O carro não está lá o tempo todo. Por quanto tempo você vai me evitar? Essa pergunta fez Caio se calar. Ele sabia que não podia recusar, mas não se atreveu a admitir. Marina se aproximou. Cada passo parecia diminuir a distância, até que ela ficou na frente de Caio. Ela olhou para cima, seus olhos brilhando. Diga-me, você tem medo de mim? Caio abaixou a cabeça. Não, eu sou apenas... Apenas o quê? Marina interrompeu, sua voz baixando. Ou você tem medo de fazer algo que não deveria? Todo o corpo de Caio enrijeceu, e seu coração bateu como se ele quisesse estourar o peito. Marina sorriu, inclinou a cabeça e seu cabelo tocou levemente a mão dele. É interessante. Os homens costumam ser temperamentais, mas você está fugindo de si mesmo. Marina se virou e caminhou vagarosamente em direção à sala de estar. Depois de alguns segundos de hesitação, Caio também o seguiu. A grande sala estava iluminada na luz quente, e sobre a mesa havia uma garrafa aberta de vinho tinto, um copo transparente. Sente-se, sinalizou Marina. Eu não quero beber sozinho. Caio relutantemente sentou-se. Marina serviu o vinho e entregou-lhe o copo. Os dois tocaram os óculos e um som claro soou como se fosse o início de algo que não podia ser revertido. O primeiro copo passou, e o vapor de fermento se espalhou, deixando o rosto de Caio quente. Marina bebeu o vinho lentamente. Seu olhar não o deixou, profundo e afiado. Você sabe, ela disse baixinho. Uma mulher bonita, às vezes, apenas a aparência é suficiente para amarrar um homem por toda a vida. Eu não entendo, respondeu Caio. Marina riu, sua risada suave como seda. Não finja mais ser estúpida. Eu posso ver isso claramente em seus olhos. Ela largou o copo e levantou-se lentamente. A camisola de seda balançou levemente, abraçando as curvas encantadoras.
Marina se aproximou e sentou-se ao lado de Caio. A distância era tão próxima que ele podia ouvi-la respirando claramente e viu cada fio de cabelo correndo em suas bochechas. Caio, disse Marina baixinho, sua voz como uma canção de ninar. Você sabe o perigo que Caio está no mundo? O que é isso? Marina inclinou a cabeça, os olhos queimando. É quando vocês dois sabem que não deveriam ficar juntos, mas ainda desejam se separar. Essa frase foi como uma faca que perfurou o coração de Caio. Ele tremeu, todo o seu corpo em chamas. Marina gentilmente estendeu a mão e colocou-a nas costas de sua mão. A sensação inicial de frio rapidamente deu lugar ao calor escaldante. O que você acha? Marina perguntou, sua voz desafiadora. Eu não sei. Não sabe ou não se atreve a falar? Marina sorriu levemente. Naquele momento, Caio sabia que estava à beira de mais um passo e tudo iria desmoronar. O som da chuva caindo de repente lá fora. A atmosfera tornou-se ainda mais densa e sufocante. Marina se levantou, caminhou até a porta de vidro e estendeu a mão para tocar levemente o vidro frio. Suas costas se voltaram para Caio, suas curvas corporais claramente visíveis em seu vestido fino. Ouça, Caio, disse ela lentamente. Não me falta nada na minha vida, mas o que me aborrece é viver como uma sombra nesta casa grande. Ela se virou com os olhos molhados. Que tipo de mulher você pensa que eu sou? Caio gaguejou. Eu não me atrevo a pensar nisso. Marina riu, aproximando-se perto dele. Você sabe o que está fazendo comigo? Marina se abaixou e sussurrou em seu ouvido. Você me fez sentir viva. Uma corrente elétrica percorreu a espinha de Caio. Ele estava atordoado, sua respiração estava pesada. À sua frente havia lábios vermelhos, olhos de fogo, tudo o que sua razão lhe dizia para evitar. Mas o coração grita o contrário. Marina gentilmente tocou os dedos no peito de Caio, depois se retirou lentamente. Ela se levantou, virou-se e subiu as escadas. Vá dormir, disse Marina com a voz rouca. Esta noite não é a hora, mas virá. E quando você vier, não espere escapar. Dizendo isso, Marina se afastou, deixando uma fragrância flutuante, e Caio sentou-se imóvel na cadeira. Seu coração pareceu explodir. Naquela noite, Caio deitou-se na cama, inquieto. Em sua mente, a imagem de Marina continuava aparecendo. Seu cabelo, seus lábios, seus olhos e suas últimas palavras como uma maldição. Ele sabia que o limite era tão frágil que não era mais uma parede, mas apenas um fio fino e quebrado. E quando quebrar, tudo será irreversível. No escuro, Caio cerrou as mãos, dizendo a si mesmo para se conter. Mas será que ele flutuaria? No quarto do andar de cima, Marina estava deitada no chão, os lábios curvados, os olhos ligeiramente fechados. Ela sabia que o fogo já estava queimando e que com apenas mais um vento, os dois queimariam durante a noite. A vila estava mergulhada na escuridão. Apenas a luz amarela emanando do segundo andar. Lá fora, o som da chuva ainda caía pesadamente, misturado com o som do vento assobiando por entre as árvores, como uma melodia de fundo para a noite fatídica. Caio estava deitado na cama, virando-se constantemente. Ele não conseguia tirar uma soneca. A imagem de Marina em uma camisola de seda fina continua assombrando. O ditado, quando você vier, não espere escapar, é repetido em sua cabeça. Ele sabia que sua contenção era tão frágil quanto um fio, e então, apenas um leve toque. Houve uma batida fraca na porta. 1, 2, 3 batidas. Caio se assustou e seu coração imediatamente pulou. Uma série de pensamentos passou por sua mente, mas sua mão inconscientemente torceu a maçaneta. A porta se abriu e lá Marina estava de pé. Ela usava uma camisola vermelha escura, seus ombros nus brilhavam sob as luzes do corredor. Seu cabelo era comprido, seu rosto estava salpicado de batom claro e seus lábios estavam vermelhos, como se ela tivesse acabado de beber vinho.
Seus olhos eram brilhantes, gentis e perigosos. Você ainda não dormiu? Marina falou baixinho, mas estava claro que ela sabia a resposta. Caio engasgou com as palavras, apenas balançando a cabeça levemente. Marina não esperou mais, empurrou a porta e fechou-a atrás de si. O espaço da sala de repente se estreitou, deixando apenas a respiração e o som de um coração batendo forte. Eu não quero ficar sozinha esta noite, disse Marina, sua voz trêmula, mas seus olhos firmes. Sente-se. Caio obedeceu. Marina caminhou lentamente, cada passo como se prolongasse deliberadamente a espera. Quando ela se sentou ao lado dele, o cheiro forte imediatamente dominou. Todo o corpo de Caio estava quente. Suas mãos se juntaram para suprimi-lo. Marina olhou-o diretamente nos olhos e sussurrou. Você sabe há quanto tempo estou esperando por este momento? Caio tentou encontrar palavras. Não deveríamos. Marina sorriu levemente, seu sorriso cheio de implicações. Eu não deveria, mas eu quero. Você se atreve a dizer que não quer? Caio enrijeceu a garganta. Marina estendeu a mão e tocou levemente sua bochecha. O dedo é macio e frio, mas por onde passa, faz a pele queimar. Caio, sussurrou Marina, não fuja mais. Ela se inclinou, seus lábios tocando os dele. Por um momento foi leve como a asa de uma borboleta, mas foi o suficiente para fazer Caio se sentir eletrocutado por todo o corpo. Ele tremeu, seu coração batendo descontroladamente. Marina saiu, com os olhos brilhando. Você vê? Não há nada a temer. Então ela se abaixou novamente, desta vez mais profundamente, mais apaixonadamente. Seus lábios eram macios e quentes, entrelaçados com os lábios de Caio, puxando-o para um vórtice doce e ardente. Caio não conseguiu mais resistir. Sua mão, instintivamente, descansou em sua cintura, sentindo a curva quente através da seda delicada. Marina estremeceu levemente, soltou um gemido muito pequeno, como uma isca de fogo que adicionava óleo ao fogo. O beijo durou muito tempo, se aprofundou e se intensificou. O som da respiração se mistura, urgentemente quente. Marina abriu os lábios e sussurrou em seu ouvido. Esta noite eu sou sua. Tudo então pareceu se dissipar, deixando apenas dois corpos enrolados um no outro, queimando, urgente, e depois sensível novamente. Marina é proativa, cada gesto é cheio de orientação. Ela tocou, acariciou, puxou Caio ao seu ritmo. Ele beijou a carne de Marina com a mão e explorou seu corpo afetuosamente, como um pequeno amante. Caio ficou surpreso e fascinado. Ele nunca havia experimentado nada tão intenso. Cada respiração, cada movimento, cada gemido suave de Marina está gravado na memória como uma marca indelével. O tempo passa em fermento bêbado. Lá fora, a chuva ainda caía forte, mas nesta sala havia outra tempestade rugindo, mais feroz do que qualquer tempestade ao ar livre. Quando o fogo diminuiu, os dois ficaram juntos, respirando pesadamente. Marina descansou a cabeça no peito de Caio, os olhos parcialmente fechados, os lábios curvados em um sorriso satisfeito. Você sabia? Ela sussurrou. Faz muito tempo desde que eu me senti realmente viva. Caio a apertou com força em seus braços, seu coração ainda batendo forte. Ele não sabia qual seria o futuro. Ele só sabia que neste momento ele havia cruzado a linha. Não havia caminho de volta. Marina ergueu os olhos ligeiramente, olhando profundamente em seus olhos. De agora em diante, não somos mais os mesmos de antes. Caio, você está pronto? Caio ficou em silêncio, mas seus olhos ardiam cheios de ferocidade e respondiam por tudo. Naquela noite, os dois estão perdidos juntos, em um mundo com apenas respiração, batimentos cardíacos e desejo. Um mundo que eles conhecem. Não importa quais consequências estejam por vir. Eles não se arrependem. O som do relógio tocando na parede era longo na mansão silenciosa.
Depois de uma noite de embriaguez, Caio abriu os olhos. A luz fraca da janela brilhou no rosto adormecido de Marina. Seu cabelo comprido estava ligeiramente emaranhado e sua pele branca ainda estava um pouco quente. Naquele momento, Caio sentiu como se tivesse acabado de entrar em outro mundo, onde tudo o que era familiar estava perturbado. Ele se sentou com o coração pesado. Todas as imagens da noite passada voltaram como um filme em câmera lenta. O beijo apaixonado, a respiração acelerada, os olhos saudosos de Marina e o momento em que os dois não tinham mais nenhuma defesa. Caio estendeu a mão e tocou o rosto de Marina levemente, e então se retirou apressadamente, sentindo-se culpado em seu coração. Você está acordado? A voz de Marina soou suavemente, baixa, mas sedutora. Caio fez uma pausa, seu olhar inconscientemente evasivo. Marina se virou e o cobertor de seda deslizou ligeiramente para baixo, revelando seus ombros esguios e curvas suaves. O olhar de Marina não era mais tão desafiador ou provocador como antes, mas sim algo estranhamente gentil. Marina, isso... Você acha que está errado? Caio disse com a garganta seca. Marina ficou em silêncio por um longo tempo e depois sorriu tristemente. Errado? Talvez esteja errado, mas nunca me vi viver de forma tão realista. Você se arrepende? Essa pergunta fez com que Caio se sentisse forçado a encarar seu coração. Lamentar? Não tenho certeza. Tudo ainda estava em sua memória. O entusiasmo de Marina, seus braços cerrados, a harmonia tanto que parecia o destino arranjado. Caio abaixou a cabeça e a balançou levemente. Marina sorriu, estendendo a mão para agarrar sua mão. Então, não pense nisso. Só precisamos saber que pelo menos uma vez na vida ele queimou. Naquele dia, a atmosfera na vila era estranha. O chefe fez uma viagem de negócios e a casa grande parecia estar imersa em um segredo difícil de nomear. Caio ainda estava dirigindo, ainda fazendo seu trabalho habitual, mas os olhos dele e de Marina se encontravam cada vez mais, carregando as correntes subterrâneas em chamas. À tarde, Marina pediu a Caio que a levasse a um pequeno café no subúrbio. Não um lugar luxuoso, apenas um cantinho tranquilo do jardim, com o som dos pássaros e o cheiro de jasmim passando. Marina sentou-se em frente, sem batom elaborado, mas ainda assim de uma beleza de tirar o fôlego. Caio, Marina colocou a mão no café, a voz lenta. Você já pensou no seu futuro? Um dia você vai deixar este lugar. Você terá uma vida diferente. Caio hesitou. Quero dizer, você e eu? Marina olhou para trás, seus olhos brilhando com um desafio familiar, mas mais profundo. Não me atrevo a sonhar muito, mas sei que cruzamos a linha sem volta, e talvez eu não queira voltar. O vento da tarde soprou, e o cabelo de Marina voou levemente. Caio, de repente, percebeu que não se sentia mais atraído apenas pelo corpo gostoso dessa mulher. Por trás desse olhar está o desejo de liberdade, um avanço do confinamento de um casamento frio com o chefe. Marina não é apenas charmosa, mas também o faz vibrar muito. Naquela noite, quando voltou para a vila, Marina tomou a iniciativa de servir vinho. Os dois sentaram-se na varanda, observando o céu estrelado. Sem dizer muito, Marina se inclinou ligeiramente para a frente, descansando os lábios no pescoço de Caio. O beijo foi lento, gentil, como se fosse gravar algo. Eles não têm caminho de volta. Caio a abraçou, mas desta vez o calor deles não explodiu tão instantaneamente quanto um primeiro. Eles vão devagar, como se quisessem aproveitar cada respiração, cada momento. A mão de Marina liderou, seus olhos eram encorajadores e seu corpo macio pressionado de perto. Caio deixou-se arrastar, tremendo e saudade ao mesmo tempo. No fermento e ao luar, eles voltaram um ao outro, não ruidosamente, mas profundamente. Os gemidos suaves pareciam se misturar com o som do vento, e a pele quente e pressionada, uma contra a outra. Marina sussurrou em seu ouvido. Não me deixe, Caio. Temo que amanhã
Terei que fingir que nada aconteceu. Caio a apertou com força, seu coração batendo forte. Ele sabia que tinha ido longe demais, mas quando esse braço se apertou, ele não conseguiu soltar. Na manhã seguinte, Marina acordou primeiro. Ela estava perto da janela, vestindo uma camisola fina. Quando Caio saiu, Marina se virou, sorrindo levemente. Quer saber? Faz muito tempo desde que me vi vivo. Caio se aproximou, abraçando-a por trás. Mas então, o telefone de Marina tocou. O nome do chefe apareceu na tela e o espaço pareceu congelar. Marina pegou o telefone e disse com uma voz doce: Sim, estou bem. Sim, você pode ter certeza de trabalhar. Caio ficou ali, ouvindo cada palavra, uma vaga preocupação em seu coração. Eles estavam jogando um jogo perigoso e ele sabia que mais cedo ou mais tarde isso teria um custo. Mas os olhos de Marina, quando ela desligou o telefone, fizeram todos os pensamentos desaparecerem. Era um olhar orgulhoso e urgente. Caio, não me deixe. Ela segurou a mão dele, apertando-a com força. Embora ele soubesse que a tempestade à frente estava cheia, naquele momento, ele só queria acreditar que eles poderiam se abraçar por um longo tempo. O dia passou em tensão. Marina está ficando cada vez mais ousada, não escondendo o olhar de saudade à sua frente. Ela cria ativamente situações íntimas, desde olhares ao comer até um toque suave, ao entregar um copo de água. Ambos eram como dois corpos queimados, sabendo que o fogo poderia queimar, mas ainda assim entrou. Na terceira noite depois disso, eles se encontraram novamente. Desta vez, foi mais intenso, como se para cobrir o medo que surgiu em seu coração. O som da respiração rápida, o calor misturado, os toques pareciam querer gravar memórias na carne. Após a onda feroz, Marina se aconchegou no peito de Caio, sussurrando baixinho. Se isso acontecer um dia, você estará comigo? Caio ficou em silêncio por um longo tempo, depois assentiu. Essa vaga promessa fez Marina fechar os olhos e sorrir aliviada, mas naquele momento, do lado de fora da janela, uma sombra negra brilhou. Caio não percebeu, mas Marina se assustou, com o coração tremendo, uma premonição de algo errado. A manhã na vila estava estranhamente pesada. A luz do sol brilhava através das cortinas finas, mas não dissipava a sensação de insegurança que se insinuava em todos os cantos da casa. Caio desceu até a garagem. Uma preocupação invisível surgiu em seu coração. Desde a noite anterior, a imagem de uma figura humana piscando pela janela o assombrava sem parar. Marina, por outro lado, ainda mantinha um olhar calmo. Ela usava um vestido justo, andando levemente como se nada tivesse acontecido. Mas Caio foi sutil o suficiente para notar. Ainda havia um vislumbre de medo nos olhos de Marina. O que você está fazendo? Parece que é assombrado, brincou Marina ao se aproximar. Você, naquele dia, do lado de fora da janela, viu alguém? Caio perguntou com a voz baixa. Marina ficou atordoada por um momento, mas depois balançou a cabeça. Não, talvez seja apenas a sombra da árvore. Caio ficou em silêncio. Ele sabia que Marina estava se escondendo, mas não forçou. Às vezes a verdade é tão óbvia que não precisa de palavras. Naquela tarde, um evento inesperado aconteceu. Quando Caio estava limpando o carro, um mordomo de longa data entrou, lançando um olhar investigativo. Tio Caio, você está muito perto de sua esposa ultimamente, não é? Ele sorriu fracamente e sua voz era longa. Caio se assustou por um momento e respondeu apressadamente. Sim, estou apenas cumprindo meu dever de dirigir. Mas nos olhos do mordomo, Caio leu um vago desprezo. Seu coração de repente palpitou. Ele viu alguma coisa? Ou é apenas sondagem? Quando ela disse a Marina, ela mudou um pouco de cor, mas imediatamente recuperou a frieza. Não se preocupe, ele está apenas tentando. Vamos nos acalmar, não revelar brechas. Apesar de dizer isso, Caio ainda estava inquieto.
Ele sabia que nesta vila nada poderia passar pelos olhos do velho mordomo. Poucos dias depois, o chefe voltou. Naquela noite, toda a família sentou-se junta na grande sala de jantar. A atmosfera parecia normal, mas Caio sentia claramente que cada olhar e cada frase eram pesadas. O chefe gentilmente pegou comida para Marina, e Marina sorriu levemente, respondendo com tato. No entanto, debaixo da mesa, a mão de Marina tocou suavemente a coxa de Caio, um toque rápido e discreto, mas o suficiente para fazer Caio suar frio. Seu coração estava batendo forte, em pânico e com saudade. Ele não se atreveu a olhar para Marina, apenas retirou silenciosamente as pernas, com medo de que os olhos do chefe descobrissem. Terminada a refeição, o chefe chamou Caio de volta. Amanhã, você me segue, tem fuzileiros que precisam sair da província. Caio ficou atordoado por um momento. Acompanhá-lo está longe de Marina, mas talvez esta também seja uma oportunidade para você escapar dessa espiral perigosa. Naquela noite, Marina foi ao quarto de Caio. Ela usava uma camisola fina, seus olhos brilhando com intenso desejo. Você vai amanhã? Marina sussurrou, as mãos em volta do pescoço de Caio. Sim, o chefe ligou, respondeu Caio, com a voz embargada. Marina apertou com força, sussurrando. Eu não quero ficar longe de você. Esta noite, deixe-me segurá-lo mais uma vez. O medo de ser descoberto, mais o desejo ardente, fez Caio quase perder o controle. Eles se abraçaram, não mais tão cautelosos quanto antes. O som de gemidos sufocantes, o som de respiração pesada ecoou na sala estreita. Marina está mais proativa do que nunca, como se quisesse esculpir todos os vestígios para combater o medo da perda. Em sua paixão, Caio percebe que isso não é mais uma brincadeira perigosa, mas sim um amor verdadeiro. Ele queria ficar com Marina, ele queria se livrar de tudo para que ele pudesse viver com ela. Na manhã seguinte, Caio e seu chefe deixaram a vila. Ao longo do caminho, sua mente estava confusa, sentindo falta de Marina e insegura. O chefe sentou-se no fundo, folheando os papéis, ocasionalmente olhando para Caio pelo espelho retrovisor. Aqueles olhos pareciam penetrar em todos os segredos. Na chegada, o chefe teve uma longa reunião. Caio sentou-se no corredor, em silêncio. O telefone vibra. Uma mensagem de Marina. Você chega em casa rápido, eu me lembro. Caio agarrou o telefone com força, seu coração despertando uma vaga fé. Mas essa confiança foi rapidamente destruída quando uma mensagem estranha chegou. Eu sei tudo entre você e Marina. Se você não quer que o chefe saiba, prepare dinheiro. Vou entrar em contato. O suor de Caio escorreu. Quem? O velho mordomo ou outra pessoa? Ele estava atordoado. Seu coração estava batendo forte. As coisas estão ficando fora de controle. Ao voltar para a vila, Caio imediatamente contou a Marina. Depois de ouvir isso, o rosto de Marina ficou pálido, seus lábios tremeram, mas imediatamente depois, ela mordeu o lábio, seus olhos brilhando com determinação. Não dê dinheiro. Se cedermos, nunca escaparemos. Vou encontrar um caminho. Caio segurou a mão dela, mas o medo ainda tomava conta de seu coração. Ele sabia que a verdadeira turbulência estava chegando. Naquela noite, no quarto de Marina, os dois se abraçaram por um longo tempo. Marina descansou a cabeça no peito de Caio e sussurrou. Não importa o que aconteça, eu prometo que não vou te deixar, ok? Caio a apertou com força e respondeu baixinho. Eu prometo. Mas, no fundo, ele entendeu. Uma grande tempestade estava por vir, e essa promessa poderia se tornar um fardo irremovível. Naquela manhã, o céu cinzento estava espesso, e as nuvens pesadas pareciam pressionar a vila, trazendo consigo uma atmosfera indescritível. Caio estava sentado na garagem, com as mãos cerradas no volante do carro familiar. Há mais de uma semana, as coisas parecem estar virando de cabeça para baixo. Desde a fatídica noite com Marina, as evasivas, até a súbita onda de ciúmes do chefe. Você não é um tolo. Embora o chefe nunca tivesse dito isso diretamente,
Caio sentiu claramente a precaução. O olhar parecia penetrar. Quanto a Marina, ela está ficando diferente a cada dia. Não mais uma amante fria e nobre, mas se transforma em uma mulher apaixonada, amando a ponto de esquecer tudo. Marina entrou na garagem parecendo cansada, mas com os olhos brilhando. Ela usava um vestido simples e esvoaçante, mas cada movimento dela fazia o coração de Caio bater. Você está sentado aqui desde amanhã? Marina perguntou suavemente, sua voz gentil e trêmula. Caio assentiu, sem olhar diretamente para ela. Estou pensando. Talvez eu deva ir embora. Marina fez uma pausa, seus lábios tremendo. Sair? Você vai me deixar para trás? Afinal, nós... Só. Caio interrompeu com a voz perdida. Estou com medo de que um dia ele descubra. Ele não é uma pessoa gentil e eu sou apenas um motorista. Marina se aproximou, colocou a mão no ombro dele, os olhos brilhando. Não mencione mais essa distância. Você sabia? Eu vivi muito tempo em um casamento frio. Eu pensei que era apenas uma sombra ao lado dele, até você aparecer. Ela se abaixou, sussurrando em seu ouvido. Estou realmente viva. O coração de Caio pareceu explodir. Ele se virou, encarando o olhar transbordante de Marina. Naquele momento, sua razão queria deixar ir, mas seu coração gritou e aguentou. Ele gentilmente segurou a mão dela, mas depois puxou-a novamente, tentando suprimir a voz. Mas e se esse sentimento te destruir? Se ele fizer alguma coisa com você, eu não aguento. Marina sorriu tristemente. Seus olhos se arregalaram. Eu sofri demais. Pelo menos para mim, eu me vejo como uma mulher de verdade. Caio, eu não quero perder você. Naquele momento, um barulho soou. O chefe estava bem na frente da porta da garagem. Seus olhos estavam frios. Ambos ficaram atordoados. O ar parecia congelar. Vocês dois são tão ousados, disse o chefe, cada palavra como uma faca. Marina empalideceu, mas de repente ficou na frente de Caio. Ele não tem culpa, é tudo culpa minha. Caio estava prestes a se aproximar, mas Marina apertou sua mão, impedindo-o. O chefe olhou para eles, os cantos dos lábios se contraíram. Você se atreve a me trair? E você? Ele se virou para Caio com os olhos cheios de desprezo. Quem você pensa que é? Caio cerrou os punhos, mas ainda abaixou a cabeça. Se você é o culpado, me culpe. Por favor, não a machuque. Um vento forte soprou, fazendo com que a porta da garagem tremesse. Naquele momento, o silêncio durou cerca de um século. Então o patrão virou as costas e disse com voz pesada: Saia! Ambos. A porta se fechou. Marina ficou atordoada. Caiu nos braços de Caio, com lágrimas rolando pelo rosto. Eu te disse, vai ter esse dia. Caio apertou-a com força. Então eu vou. Vá longe. Naquela tarde, eles deixaram para trás a magnífica mansão. O carro rolou na longa estrada, carregando duas pessoas com o coração ardente. Não mais reprimidas, não mais com medo. Apenas amor que foi despedaçado e explodido. Marina encostou a cabeça no ombro de Caio, sussurrando baixinho. Não me arrependo. Não importa o que aconteça amanhã. Eu ainda escolho você. Caio agarrou o volante com força, seus olhos fitando fundo, mas seu coração tremeu. Ele sabia que a frente era espinhosa, mas também livre. Naquela noite, eles alugaram um pequeno quarto à beira-mar. O mar noturno estava quieto, apenas o som das ondas batendo e sussurrando. Marina estava parada na frente da janela, o vento soprando em seus cabelos, o luar desenhando as curvas vagas de seu corpo. Caio se aproximou, abraçando-a por trás. Os dois ficaram em silêncio por um longo tempo, como se apenas sentir o calor fosse suficiente. Então, Marina se virou, lábios trêmulos tocando os dele, um beijo longo e interminável, cheio de saudade e medo do amanhã. Na escuridão, seus corpos se misturam novamente, não mais a imprudência dos tempos anteriores, mas a dedicação da devoção. Cada toque, cada respiração
é um testemunho de um amor que transcende a razão. Marina sussurrou no meio de sua respiração apressada. Não importa o que aconteça amanhã, eu só preciso que esta noite pertença a você. Caio respondeu de todo o coração, apertando-a com força como se ela soltasse, o mundo inteiro desapareceria. Na manhã seguinte, o amanhecer tingiu o mar de amarelo. Marina estava imóvel nos braços de Caio, os olhos ainda fechados, mas um leve sorriso no rosto. Caio acariciou seu cabelo suavemente, seu coração subindo com emoção indescritível. Ele sabia que o caminho à frente não era fácil, mas pelo menos eles tinham um ao outro. Meses depois, em uma cidade costeira, havia um pequeno café. A dona da loja é uma mulher bonita e gentil, com um sorriso caloroso que faz com que todos se sintam aliviados. O homem por trás do barman era seu marido, que costumava ser apenas um motorista. Eles vivem com calma, não extravagantemente, sem luxo, mas em cada troca de olhares reconhece-se algo precioso, o amor verdadeiro. Certa vez, alguém perguntou a Marina: "Você se arrepende do passado?" Marina apenas sorriu, pegando a mão de Caio. "Não, porque graças a isso, eu tenho você hoje." Lá fora, as ondas do mar ainda estão batendo, como os intermináveis sussurros do tempo. E o amor deles, embora tenha começado em um fogo ardente, se transformou em uma lâmpada quente, iluminando o resto de suas vidas. Portanto, nossa história está toda aqui. Junte-se à conversa nesta sessão de comentários em vídeo e torne-se parte de nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho lhe dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto do amor não correspondido. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós em nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.